E assim nós teremos, creio que, um ano muito abençoado pela frente aí. Amém? Queria chamar o pregador de hoje. O presbítero não, é o apóstolo não. Como é que é mesmo? O profeta William. Pela barba é profeta. Pelas barbas do profeta, né? O William é uma bênção aqui na nossa vida, na nossa igreja. Não precisa nem de eu falar, né, irmãos? Ele é grandão assim, mas ele é tão amoroso, carinhoso. Nunca esqueço quando eu operei o ombro, ele chegou por trás, me deu um abraço, me levantou. Nunca esqueça aquele abraço, viu, William? Foi muito abençoado. Obrigado, viu, você ter aceito. Vamos orar por ele, irmãos. Senhor, quero pedir a tua bênção para a vida do William, que ele seja hoje, ó Deus, o instrumento do Senhor. Creio que ele já está sendo, ele já é instrumento para falar conosco. Dá-nos, ó Deus, humildade para ouvir a tua palavra e responder aquilo que o Senhor vai nos dizer essa noite. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Quer usar esse microfone aqui? Tá bom. Som. Mais fácil falar segurando alguma coisa. O pastor começou a falar, eu fiquei até com medo de falar o que eu ia falar aqui já. Mas que bom que ele já deu uma introdução já. A paz, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é William. Oi, Wendel. Eu faço parte dessa igreja. Esse ano vou fazer 18 anos. Para a honra e glória do nosso Deus. Sou casado com a Débora, aquela moça linda ali atrás. Pai da Saori. E nós, pela graça de Deus, temos servido aqui como líderes jovens, né? Deus tem nos dado esse desafio e eu creio que nós vamos ser bênção na vida de vocês, viu, jovens? Pegando um gancho do que o pastor falou sobre leitura, essas coisas assim, gente, eu sou péssimo para leitura. Horrível, horrível. Eu corro de ler. É muito ruim. Detesto. Para vocês terem noção, quando eu ia estudar para a prova, eu não estudava, mas eu tirava nota boa. A única vez que eu estudei para uma prova, eu tirei nota vermelha. É verdade, gente. Porque para mim era mais fácil eu prestar atenção na hora da aula do que eu ter que ficar estudando depois. As minhas notas não eram ruins, se vocês quiserem eu trago, até mostro meu boletim para vocês depois. Não era um aluno mediano, era um pouco acima da média, mas sempre detestei ler. E para mim sempre é um desafio estar aqui falando a palavra de Deus para vocês, porque primeiro eu tenho que estudar, e segundo é a palavra de Deus, né? Não posso levar de qualquer forma aquilo que Deus tem para passar para vocês. Final de 2022, eu me desafiei a ler a Bíblia todos os dias. Não a Bíblia toda, mas a Bíblia todos os dias. E aí eu peguei o Novo Testamento e comecei a ler 10 versículos por dia. Consegui. Eram 10 versículos e junto desses 10 versículos eu orava pela minha família. E Deus trouxe transformação sobre a minha vida e tem trabalhado na vida da minha família que ainda não é convertida. Para a honra e glória de Deus, a minha mãe se converteu e se batizou. E ela está muito convicta disso. Ela está com muita sede da palavra de Deus. Então ela vive nos mandando vídeo, ela vive perguntando. Essa semana ela estava em casa por alguns motivos. E a gente estava fazendo maná junto com ela. Ela já pediu um maná, filho, me dá esse maná, eu quero fazer isso também e tal. Eu falei, mãe, fica tranquila que tem um para a senhora aqui. E, irmãos, tem sido uma aprovação muito grande na vida da minha mãe. Porque desde quando ela resolveu assim, se converter de verdade, assim, ela tem passado por cirurgias, doenças. Final agora de dezembro, ela quase morreu no hospital. Ela está com uma estenose na traqueia
e isso impede a passagem de ar, né? E agora, no final de dezembro, foi um terror. Ela passou um terror no hospital ali. Mas, graças a Deus, ela está bem, está se recuperando bem. E toda vez que ela fala assim, meu filho, eu vou lá mostrar para eles o Deus que a gente serve. Porque os médicos falaram que ela não chegaria na porta de casa. Que ela não aguentaria uma semana em casa. Por conta da cirurgia. Pra vocês terem noção, da hora da cirurgia, eles perfuraram o pulmão dela. E foi um desespero muito grande. Mas, graças a Deus, que ela conheceu a verdade. Eu sento e converso com ela e falo assim, nossa, meu filho, eu olho para as coisas que eu fazia e eu me arrependo porque eu estava indo contra a vontade de Deus. Eu falei assim, mãe, mas a senhora hoje é lavada e remida. O que passou, hoje não importa mais. O que importa é daqui para frente, como que a senhora vai ver diante da presença de Deus. E ela tem buscado diariamente viver na presença de Deus. E hoje, pegando esse gancho aqui, eu vim falar sobre um remédio. Para você que já é crente. Né? O remédio para aquelas pessoas que... Já ouviu aquela frase, a pessoa falando assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Já ouviram as pessoas falando isso? Querido, se você é crente, isso tem alguma coisa de errado na sua vida. Que essa frase não pode fazer parte da sua vida. Porque a vida do crente ela é marcada por transformação. Esse remédio, ele serve para você que acha que nunca vai conseguir amar. Para você que acha que nunca vai deixar de ser ansioso. Eu conheço muitas pessoas ansiosas. Eu, particularmente, era muito ansioso. Quando as pessoas vinham falar comigo, e ela falava assim, eu preciso falar com você, mas não é agora. Rapaz, eu passava mal, irmãos, de verdade, eu passava mal. Eu começava a dar dor de estômago, e aí eu ficava tentando, eu mandava mensagem, ligava para saber o que era, meu Deus, havia 1000 coisas na minha cabeça. Era triste, era triste. Era uma situação assim, horrível. Porque por mais que você não seja culpado de alguma coisa, você fica preocupado. Eu, pelo menos, ficava. E, graças a Deus, hoje eu sou bem menos do que eu era. De vez em quando bate uma ansiedadezinha ainda. E se fosse antes, ali, ó, enquanto o pastor estava falando, eu já tinha saído e entrado aqui um monte de vezes, tinha bebido 4 litros de água. Mas, pela graça de Deus, nós somos transformados diariamente, amém? Então é para você ansioso, esse remédio é para você também. Você que acha que nunca vai ser curado da ansiedade, esse remédio é para você também. Para aqueles que têm pecado de estimação. O que é um pecado de estimação? Aquele pecado que você vive pedindo perdão por ele, mas nunca o abandona. Né? Já tem até uma casinha, uma coleirinha, sai para passear, leva o pecado. Esse remédio é para você também. Como eu já falei, a vida do crente é marcada por transformação, desde a sua conversão até o dia da sua partida. Essa transformação também transforma a vida das pessoas que estão à sua volta. Imagina só, se a partir do momento que você se convertesse, você já fosse para outro, já fosse promovido, né? Já fosse para o céu. Já fosse para o céu. Como que as outras pessoas se converteriam? Como que nós teríamos se convertido, né, pastor? Então a sua vida tem que ser um exemplo. A sua vida tem que ser marcada por transformações, porque é a partir daí que as pessoas vão notar a diferença. Porque não adianta você falar assim, eu ando com Deus, mas você continua mentindo, você continua pecando, não que a gente não peque, né? Porque até o dia que Jesus voltar nós vamos continuar pecando, a gente tem que viver, buscar a nossa vida em santidade, ter a nossa vida em santidade, para pecar o mínimo possível. Aquele que rouba, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais.
E assim, a sua vida vai ser marcada por esses pontos. Ah, mas e aquela pessoa? Tipo assim, eu, por exemplo, eu gosto de usar minha vida como um exemplo, que aí fica mais fácil. Não sei se vocês lembram do meu testemunho aqui. Eu nunca dei trabalho para minha mãe, nunca saí para beber, nunca saí para fumar, não saía para balada. A única vez que eu saí, eu pedi para voltar para casa às 7 horas da noite, porque eu não estava aguentando aquele lugar. Mas a minha vida precisava ser transformada também. Precisava ser transformada. Se eu amava, eu passei a amar mais ainda. Porque eu conheci o amor verdadeiro. O amor que transforma, o amor que renova. O amor que lança fora todo o medo. Ah, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca matei, nunca roubei. Mas esse remédio serviu para mim também. E desde quando eu comecei a ler, a minha vida tem sido transformada diariamente. Diariamente. Eu tenho passado por situações que eu olho aquilo e falo, meu Deus, eu amo essa pessoa. E as pessoas perguntam, mas como você pode passar por uma situação assim, dando risada? O remédio, que tem me curado diariamente, tem me transformado diariamente. E tem me feito viver uma vida, da qual às vezes eu olho assim e falo, Deus, como pode, né? Um pecador que não merecia a salvação, que não merecia um pingo do teu amor, poder viver uma vida assim. Mas aí eu lembro que não é por mim, é porque Ele é. É Ele, é por causa dEle, é tudo por Ele. E é por causa dEle que eu posso viver essa vida. Eu não preciso esperar amanhã para viver uma vida nova, eu não preciso esperar amanhã para viver bênçãos na minha vida. Eu não preciso esperar amanhã para viver prosperidade na vida da minha família. Eu posso fazer isso usando esse remédio aqui diariamente. Aqui nós temos também um remédio para você que é uma má ovelha. Como assim má ovelha? Você que dá trabalho na vida do seu líder. Eu, mais uma vez vou usar minha vida, né? Que eu tenho bastante exemplos. Eu dava muito trabalho para o Antonhão. Para quem não conhece o Antonhão, é o Antônio Marcos ali, a gente chama ele de Antonhão, ele não gosta, mas a gente continua chamando. No louvor aqui, eu faço o contrabaixo. E teve uma época que eu fazia o baixo, mas eu queria tocar violão. E ele falava assim, William, mas eu quero que você toque violão. E eu falava, mas eu quero tocar contrabaixo. E ele, mas eu prefiro que você toque o baixo, mas eu quero tocar violão. Não é, Antônio? Eu quero assim? Eu dou trabalho, gente. Você acha que não? E por muito tempo foi assim. E aí já estragava o clima do ensaio, né? Às vezes ele me dava uma bronca, aí eu ficava chateado. Isso porque eu trabalhava junto com ele, né? Eu conheço o Marcos, deixa eu ver, vamos fazer, acho que 25 anos, né? Eu cresci junto com o Jefferson, é praticamente pai também. E eu dava muito trabalho em relação a isso. Até que chegou um dia que Deus tocou no meu coração. E tem como você colocar para mim Hebreus 3,17, Rafa, por gentileza? E aí eu falei assim, nossa, eu estou dando trabalho. Não estou sendo bênção na vida do meu líder. Porque o que era para ser simples está se tornando complicado. Eu acho que eu errei a coisa. É o 13, não, é 13. Ah, foi eu não, viu? E eu estava dando trabalho para ele, então isso dificultava o ensaio, dificultava a vida dele, dificultava a minha vida. E aí tem esse versículo, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, coisa que eu não estava fazendo. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso, pois não seria proveitoso para vocês. Querido, se você é um liderando, seja bênção na vida do seu líder. Seja aqui na igreja, seja na célula, aonde for, seja bênção
some. Se não some, suma. Brincadeira. Some, irmão. Procure somar. Ah, mas eu não concordo com o que o pastor fala. Sabe quem que tem que saber disso? A igreja toda? Não. Deus. Fala para Deus. Ora. Aí Deus vai mudar. Se não for o pastor que precisa ser mudado, vai ser você que precisa ser mudado. Né? E aí, ao invés de você atrapalhar, você vai ajudar. Porque não adianta, querido, você não concordar com ele e falar para 1, 2, 3, 4 pessoas. Sabe o que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Porque o pastor vai continuar ali, fazendo o que ele tem que fazer. E você vai ficar estagnado. Então seja a bênção na vida do seu líder. Esse remédio cura isso também. Se você não concorda com as ideias, dê ideias. Se você tem uma ideia melhor, você acha que se você tem uma ideia melhor, vai lá e fala, ó, tem essa ideia aqui. Agora não adianta você ir para 4, 5 pessoas e falar da sua ideia para elas, que eu já falei, não vai mudar nada, nada. Às vezes até acaba criando uma facção contra o seu próprio líder. Deus abomina isso. Sentimento faccioso. Você juntar contra as pessoas, contra o seu líder. Não só contra o líder, né? Mas se você tem essa dificuldade de ser uma bênção na vida do seu líder, use esse remédio aqui, ó, para que tudo que ele fizer não seja com pesar. Nossa, eu vou ter que ir lá na cela e vai ter aquele fulano lá que não larga do meu pé, que fica dando trabalho. Já pensou, irmão? Que triste isso. Uma coisa que era para ser uma alegria, a pessoa fazer com pesar, porque você está sendo empecilho na vida dele. Então, se você tem essa dificuldade, esse remédio aqui é para você. Não deixe de usar esse remédio. Seja bênção na vida do seu líder. Ontem nós tivemos uma reunião aqui e eu estava falando que o pastor tem sido bênção na minha vida, né? E sei lá, não sei se pode chamar de puxa-saco, sei lá, mas ele tem sido bênção na minha vida. A minha vida tem sido transformada por causa da vida desse homem. E eu tenho visto transformação através da sua vida, pastor. E isso tem me estimulado a ser transformado também. E eu quero ser bênção na vida dele. Eu quero ser bênção na vida dos meus outros líderes. Eu não quero atrapalhar eles de trilhar o caminho ou de me guiar para o caminho. E uma coisa que eu falo, eu sempre falo, foi da vez que ele falou assim, eu não quero que as águas estejam somente nos meus joelhos, mas eu quero mergulhar no mar do Espírito Santo, até que eu não consiga mais tocar o chão. Isso me marcou. E eu levo sempre isso. Eu também não quero que as águas batam só nos meus joelhos. Eu quero ser carregado pelo oceano do Espírito Santo. Eu quero ser carregado. Para que Ele me direcione. Para que Ele me mostre a direção. De como eu devo conduzir minha família. De como eu devo conduzir meu ministério. Isso marcou minha vida. Então, seja uma bênção na vida do seu líder. Se você tem dificuldade, aqui o remédio para você. Aqui você vai encontrar a cura. Amém? Através desse remédio você também, como eu já falei, você aprende a amar mais. Porque Deus é amor. Deus é amor. Quando você passa a conhecer o amor que Ele tem por você, esse amor instantaneamente vai aumentar em você, pelo simples fato de você estar buscando a palavra de Deus. Eu confesso a vocês que muitas das vezes, eu lia por ler, porque eu me desafiei, eu queria ler. Só que mesmo assim eu fui transformado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra viva. O que fala em João? 1 João. Isso. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez... Quem se fez carne? Jesus. O amor. Ele provou o amor dele na cruz.
Ele provou o amor dele na cruz. E esse amor nos transforma diariamente. E através disso, o nosso amor aumenta também. Então, se você tem dificuldade de amar, use esse remédio aqui. Porque ele vai transformar a sua vida. Não ache que você é um caso perdido. Como eu já falei, exclua essa frase da sua vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Exclui. Deleta aí. Tá? Deleta. Porque não pode fazer parte da sua vida. A sua vida tem que ser marcada por transformações. Transformações. Ele ensina também a você amar seu inimigo. Aí você fala assim, mas eu não tenho inimigo. Pô, às vezes tem um irmão que você não gosta. Às vezes você tem um irmão que não vai com sua cara. Ou que você não vai com a cara dele. Ora por ele. E como eu já falei, às vezes quem precisa ser mudado é você, querido. Eu estava uma certa vez tratando desse versículo com um amigo meu daqui da igreja. E eu tinha visto um vídeo falando sobre esse versículo. E sabe o que ele fez? Eu achei que tinha entrado pelo ouvido e saído pelo outro. E ele começou a orar pelaquela pessoa que estava atrapalhando a vida dele. Começou a orar. E um tempo depois, eu voltei a conversar com ele. E ele falou assim, Will, cara, você não sabe. Tô de boa com aquela pessoa. Tô escutando até as mesmas músicas. Eu falei, nossa, que triste, né? Eu falei, e aí? Ele falou assim, a culpa é sua. Eu falei, como a culpa é minha? Ele falou assim, você falou que eu tinha que orar por ele. Eu comecei a orar. E ao invés dele ser transformado, eu que fui transformado. Eu passei a amar ele. Às vezes o problema não está na pessoa, às vezes o problema está em você. Então, se você tem essa dificuldade com um irmão ou com qualquer outra pessoa, começa a orar para ela, porque você vai passar a amar essa pessoa. E como eu disse, se não for a pessoa que vai ser mudada, é você que precisa, querido. A gente não é perfeito. Não somos perfeitos. Nossa vida precisa ser moldada, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. Acabamos de ver aqui. Se você tem essa dificuldade de amar o seu irmão, use esse remédio. A Bíblia nos adverte, porque ela fala assim, quem fala que ama a Deus, mas odeia esse irmão, é o quê? Mentiroso. Porque como você pode falar que ama a Deus a quem não vê e odiar seu irmão a quem vê? Acho que é o contrário, mas vocês entenderam. Então você não pode falar que ama a Deus se você não vê ele e odeia seu irmão a quem vê. Você está se enganando, querido. Você está se enganando. O primeiro mandamento, ele depende do segundo. Né? Que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se você não amar o próximo como a ti mesmo, não tem como você amar a Deus. Então, se você tem essa dificuldade de amar o seu próximo, use esse remédio. Conflitos, acabei de falar. Nós temos essa mania de criar conflitos. Às vezes, a pessoa não falou nada para você. E você já cria um conflito com ela. Às vezes você fica sofrendo sozinho. Eu tive uma situação que eu passei, faz um tempo, eu estava na célula. E aí, eu vou falar do Natan, porque o Natan, eu me resolvi com ele, tá, pastor? O Natan, o filho do pastor, ele pegou e falou um negócio para mim lá. E eu fiquei remoendo. Aí eu falei para o meu discipulador, ele falou assim, ele sabe disso? Eu falei, não. Ele falou assim, então às vezes você está vivendo aí desse jeito e ele está normal lá. Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fui até ele, falei assim, Natan, você lembra daquele dia que é assim, assim, assado?
falou, Will, eu lembro sim. Eu falei, cara, eu fiquei chateado. Ele falou assim, ficou, Will? Eu falei, fiquei. Ele falou, pô, eu peguei pesado mesmo, né? Você me perdoa? Eu falei, claro que eu perdoo. Claro que eu perdoo. Irmãos, não sofra sozinho. Às vezes a pessoa nem sabe que você está chateada com ela. Nem sabe. E você está aí morrendo. Passa do outro lado, tá vendo a pessoa aqui. Aí você vai para o outro lado da rua. Entra aqui na igreja, faz assim. Como que você entrega a sua oferta assim? A sua adoração? Nossa, não aguento olhar para a cara de fulano. Meu Deus do céu. Ô pessoa metida, nariz empinado. Uma vez falaram isso para mim, eu fiquei muito chateado. Eu falei, nossa, mas eu sou tão legal. Nem ando olhando para o alto. Vocês têm noção, uma vez meu pai teve que me repreender, porque eu andava assim, ó. Aí ele falou assim, meu filho, por que você está andando procurando moeda? Aí eu falei, pai, eu tenho medo que as pessoas achem que eu sou uma pessoa orgulhosa. Aí ele falou, nada a ver, filho. Nada a ver. Eu estava até corcunda, irmãos. Eu estava até corcunda, de tanto, estava andando mais na subida, então eu andava assim. Mas, por causa desse comentário, eu passei a andar de cabeça erguida, mas não porque eu sou orgulhoso. É porque hoje a minha vida é transformada. Eu tenho orgulho da vida que eu vivo, porque Jesus me transformou. E eu tenho que andar de cabeça erguida, porque, cara, eu recebi o presente da salvação, e se eu não estiver feliz, como que eu vou passar para a pessoa que Jesus salva, Jesus transforma, e Ele muda a vida por completo? Como que eu vou falar para alguém assim? Ó, Jesus transforma. Aí na subida, Jesus transforma. Como que eu vou falar, gente? Eu tenho que estar feliz, porque eu recebi o presente da vida eterna. Como que eu vou falar que é uma maravilha esse presente, se eu estou cabisbaixo? Não que você não pode ficar chateado, né? Porque a gente é carne e osso, né? Tem dias que você vai ficar chateado, tem dias que você vai acordar cansado mentalmente, fisicamente. Não estou falando isso. Mas quando você for falar da salvação, tem que ser com alegria, porque é o melhor presente do mundo. Não há presente melhor que esse. Qual presente melhor do que ver um pecador voltando a ter livre acesso à presença de Deus, voltando da morte para a vida? Qual presente maior que esse? Qual milagre maior que esse? E tudo isso é possível por causa desse remédio aqui. A palavra viva que transforma nossas vidas diariamente. Querido, não fica se remoendo. Não fica perdendo tempo com picuinhas. Se resolva. Busque tratamento. Busque conhecer o seu pai. Busque se aproximar do seu pai. E você vai ser transformado. Porque não tem como você se relacionar com alguém que você não conhece. Não pode ser um relacionamento de internet, sabe? Relacionamento virtual. Não pode ser assim. Juntinho. TSD. Diariamente. Tomando dose após dose desse remédio, você vai ser transformado. Então se resolva. Não fica sofrendo. Não deixa para amanhã o que você pode resolver hoje. O amanhã não pode chegar. Pode nem chegar. Não espera, querido. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de bênção na sua vida. Então, como já foi lançado o desafio, não deixe de ler. Por mais que você tenha dificuldade. Eu tenho dificuldade, mas eu estou me esforçando, porque eu tenho visto a transformação através da palavra de Deus. Tenho visto que esse remédio aqui é eficaz
Basta você usar ele com sabedoria e buscar de todo o seu coração. Então, não abandone esse remédio. Se resolva. Ore pelas pessoas que você acha que estão te atrapalhando. Busque resolver esses problemas para que quando você chegar aqui, a sua oferta suba como aroma suave ao Senhor. Transformação diária. Sua vida tem que ser marcada por transformações. Aí as pessoas ao redor vão olhar e falar assim: aquela pessoa, Jesus está transformando. Eu quero isso também. Então era isso que eu queria falar para vocês. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E que esse ano de 2024 você possa ser dependente desse remédio aqui. Tá, pode, tá, gente? Você pode ser dependente desse remédio aqui, tá? Seja dependente desse remédio. Porque ele vai transformar a sua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. A gente encerrar uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, nesse primeiro culto do ano. Mais uma vez poder chegar diante da Tua presença com nossos irmãos. E nós te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos por esse manual que o Senhor nos deu, Pai, para viver uma vida santa diante da Tua presença. Que nós não venhamos, Pai, desperdiçar os momentos que temos na Tua presença, Pai. Mas que possamos buscar cada vez mais estar diante da Tua presença, buscar conhecer mais e mais de Ti, ó Deus. Nos permita, ó Pai, conhecer mais do Senhor. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Nos ensina a olhar para as pessoas como o Senhor nos olha. Que a Tua palavra esteja arraigada em nossos corações. Ó Deus, que seja o nosso espelho. Abençoa a vida de cada pessoa aqui, ó Deus. Que cada pessoa que ouviu essa palavra aqui hoje possa tomar uma decisão junto a Ti, ó Deus. Tomar a decisão de viver uma vida santa, uma vida que Te busca, uma vida que Te agrada, Deus. Eu Te agradeço por esse momento aqui, Pai. Eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.